Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Marcas Únicas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Tatiane. Tati, quer se apresentar para nós, por favor? Claro. Eu sou Tatiane Moraes, eu sou fisioterapeuta e hoje eu atuo com as terapias integrativas. Tati, você trouxe que hoje atua com as terapias integrativas. Conta para mim um pouquinho isso, porque você é fisioterapeuta e atua com terapia integrativa. Como que funciona isso? Então, esse caminho foi bem longo. Eu me formei em 2012, na fisioterapia e trabalhei em todas as áreas da fisioterapia. Então, eu trabalhei em clínica. Antes de me formar, eu já trabalhava em clínica. Durante o processo, eu trabalhei com estética, eu trabalhei com orto e traumato, eu trabalhei em hidroterapia, eu trabalhei com pacientes neurológicos. Aí depois eu fui para a prefeitura, trabalhei um tempo na prefeitura. Não teve o que não fez. Aí depois eu pensei, gente, assim, não tá completo. Tá faltando alguma coisa, porque a minha dor enquanto fisioterapeuta sempre foi o paciente vem com uma dor. Por exemplo, você vinha fazer um pré-operatório porque você estava com dor no ombro e você teve indicação para operar o teu ombro. Aí a gente fazia um pré-operatório bom, você ia para a cirurgia, voltava da cirurgia e quando o paciente voltava e fazia o pós-operatório, a ideia é que ele melhorasse, né? Sim. E muitos dos pacientes ainda continuavam com dor. Isso ali quando você recém se formou. No processo, porque eu comecei a trabalhar com aorto e traumato, por exemplo, antes de me formar. Tá, no teu estágio. No meu estágio, daí eu fiz uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia, e daí depois eu atuei um bom tempo com aorto e traumato, né? E eu trabalhei numa clínica médica de ortopedia, então era uma área que eu estava bem entrosada. Mas tinha essa dor de o paciente não tá melhorando. Tá faltando alguma coisa. Isso te instigava. Isso me instigava. E daí eu mudei de área, porque eu achava que ali era o problema. E aí foi onde eu comecei. Estética, prefeitura, neuro, isso, aquilo. E nada completava, nada tava bom. E aí o desfecho disso é bem engraçado. Você quer que eu conte? Claro, nós queremos saber. É verdade. Por quê? O que aconteceu? Eu tava numa fase da minha vida, eu não lembro, acho que foi em 2016, eu acho, 2017. Depois de 4 anos de formado. Trabalhando em tudo isso, né? Aí eu cheguei numa fase assim que eu não estava feliz. O meu pai me cobrava muito para estudar para concurso público, então ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu estudava para concurso. Era um negócio muito louco que eu vivia e eu estava totalmente infeliz. E aí eu fui fazer um mapa astral. E aí eu trabalhava com Pilates também na época. Você era professora de Eu Pilates. era instrutora de Pilates. E aí uma paciente me falou assim, ô Tati, tu já ouviu falar da microfisioterapia? Eu falei, não, nunca ouvi. Ela falou, eu acho que é a tua cara. Eu falei, Essas pacientes, ok. olha, essas pacientes são anjos na nossa vida. Eu falei, tá bom, mas assim, tá bom, e não dei bola pra ela, né? Nisso eu tava já assim, bem insatisfeita. Não é que eu não gostava do Pilates, eu gostava do Pilates, mas assim, era cansativo, era aquela coisa de repetição do mesmo sempre. Não E aí te preenchia. eu queria mais. Aí eu fui fazer esse mapa astral para entender um pouco da minha vida, né? Porque falaram que era bom, então eu vou. Aí fui fazer o mapa astral e o astrólogo na época ele falou: olha, assim, tem algo muito bonito aqui no teu mapa, tu nasceu numa quinta-feira, né? É um dia bem curativo, mas tu tem um dom, talvez com as tuas mãos, com o toque. Tu já ouviu falar da microfisioterapia? Opa! Falei, gente, não é possível. Eu falei, já ouvi, mas nunca pesquisei sobre. Beleza. Nisso, em 2017, eu estava bem satisfeita, realmente, eu estava muito disposta a largar a fisioterapia. E aí eu fiz um reiki, fui numa sessão de reiki, a terapeuta de reiki falou, olha, tem uma pós-graduação em psicologia transpessoal começando. Psicologia transpessoal, gente. O que é psicologia transpessoal? O que é isso, né?
Ela falou, eu vou te passar aqui o contato da mulher, se tu se interessar, tu faz, mas eu acho que é a tua cara. E isso foi numa terça-feira. Passou quarta, passou quinta, na sexta começava a pós-graduação, né? Ou seja, ela já estava ali te esperando. Aí eu pensei, gente, eu não tenho nada a perder. Vou descobrir o que Vou que é. ir, vou lá. Olhei ali o que fala, o que ia fazer, mais ou menos. Eu falei, vou. Cheguei lá, né, o professor muito empolgado, perguntando para todo mundo o que trouxe cada um ali. Eu falei assim, gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei que eu vim, a fulana me convidou e eu estou aqui. Aquele Né? momento que todo mundo te olha e pensa, ela É é louca. E aí, pensa, uma pós-graduação de 2 anos, anos. né? Não ia ser uma brincadeirinha, mas eu simplesmente, tipo, aquela sexta-feira eu escolhi que ia ser ali. Aí fiz a pós-graduação, daí nesse período da pós, eu comecei a entender qual era o meu propósito, porque a pós, ela trabalhou o ser em vários aspectos. Então, a nível físico, mental, emocional, espiritual. Então, eu entendi o que era ser um pouco terapeuta, né? De olhar meu paciente não só por aquele ângulo ciência, mas olhar meu paciente pelo ângulo de ele tem uma história de vida antes. É um ser humano, né? Teve todo um transgeracional antes. Tem a história dele hoje, tem as dores dele vivida hoje. Então, assim, eu falei, é aqui. Aí, dentro dessa formação da psicologia transpessoal, eu tinha uma colega que era fisioterapeuta, tenho, né? A Kátia. E ela era formada em micro, né? E eu falei, Kátia, como que é a micro? Ela falou, é bem legal, é bem diferente, é bem completo. Eu falei, tá bom. E tava chegando no final da pós. Aí eu falei, vou fazer. E só que assim, era aquele vou fazer, e na época eu não tinha nenhuma condição financeira, digamos assim. Eu tava, nem lembro em que trabalho que eu tava, acho que eu tava trabalhando numa clínica com Pilates. Tava trabalhando na clínica com Pilates. E aí eu falei, né, pro Leandro, eu falei assim, eu tô a fim de começar uma especialização nova, microfisioterapia, né? E vou precisar desse salário, né? Me ajuda aí. E ele falou, não, bora, vai lá. E a ideia é que eu fizesse a formação e continuasse na clínica dele, né? Daí fui. Eu lembro que na época foi bem perrengue, assim, para pagar, porque a micro é um curso bem caro, né? É uma especialização exclusiva da fisioterapia. Eu ia te perguntar se era uma especialização. É uma especialização que só o fisioterapeuta e o médico veterinário podem fazer. Então, eu fui, assim, me joguei na micro, cheguei lá. Começaram a mostrar um monte de mapa, a falar um monte de coisa, de que um simples toque ia curar, sei lá, um estômago, um toque na cabeça ia curar tua bexiga, umas coisas loucas assim. Gente do céu. O que eu tô fazendo aqui? E fui, daí naquele primeiro módulo, assim, eu lembro muito bem que foi início da pandemia, bem na hora que eu tava fazendo a formação. Terminando, na verdade. A gente ficou a semana inteira em curso, terminando o curso, no último dia começou o vucu-vucu da pandemia, digamos assim. Tati, é uma especialização, tipo um curso mais curtinho, não de 2 anos, como é uma pós-graduação, é mais Não, intensivo. ele é um curso bem intensivo e ele é um curso bem prático também, né? Então a gente tem que tocar muito, tem que treinar muito a mão, tem que entender muito. Então a gente tem um pouquinho de teoria e já vai para prática. Entendi. Então a gente fica aquela semana inteira imerso. É uma imersão. E aí tem a segunda parte. Então essa parte foi a primeira, né, que foi ali pré-pandemia. E aí, ali sim, eu entrei em desespero, porque eu pensei, gente, eu nunca vou dar conta dessa mapaiada aqui, tipo, essas flechas, vou pra onde, né? E eu lembro que eu cheguei, era pandemia, daí deu toda aquela história da pandemia, assim, quando eu pude sair, eu tinha conhecido uma outra físio, que é a Magali, que eu falo que ela foi o anjo da minha vida nessa parte, e ela atendia com a micro, eu fui lá e falei, não sei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou, Tati, é assim, calma, daqui a pouco tu vai confiar na tua mão, porque eu não confiava na minha mão na hora do toque, né? E é muito sutil, né, Tati? É muito sutil. Só para complementar, quando a Tati fala dos mapas, eu sou patrão da Tati.
São mapas com os pontos do nosso corpo. Uhum. E cada ponto significa, daí essa parte é contigo, né? Eu não posso, mas cada ponto significa um órgão. Isso. É um mapeamento mesmo que eles fizeram, né? E cada ponto do corpo ele corresponde a algum órgão, alguma glândula, algum músculo. E aí a gente vai tratando em cima desses mapas. E eu tava desesperada, porque eu falei, eu nunca vou aprender esses mapas, eu nunca vou confiar na minha mão, isso aqui E é o são desespero. muitos, né, Tati? É uma apostila inteira que a gente tem que testar tudo. E aí, bem no fim, assim, para resumir a história, eu foquei naquilo ali. Ela falou, tu vai conseguir. Eu falei, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Eu não investi esse dinheirão que eu investi nesse curso para não aplicar, né? Daí eu fui, daí teve o segundo módulo. No segundo módulo já estava tudo mais tranquilo, eu já estava um pouquinho mais confiante. Terminei a formação e comecei a atender. Comecei a atender e eu tinha muita dúvida, muita dúvida. Até que eu atendi um paciente, e na micro tem uns mapas muito loucos, assim, de verdade. E eu lembro que apareceu um bloqueio em relação a alguma irradiação, algo nocivo, assim, que o paciente tinha vivido, né? E daí eu perguntei para ele, teve alguma coisa nessa faixa de idade? A gente consegue mapear algumas datas, assim? Ele falou, nossa, bem nessa fase, eu nem lembrava, mas bem nessa fase eu vivi algo bem, eu tive que fazer vários exames, porque o meu dente inflamou e eu assim, passei por muitos exames mesmo. Eu falei, opa, então funciona. E aí eu comecei a fazer as experiências, assim, vinha vindo muitas histórias e com isso os pacientes falando que melhoravam também, né? Então começou a me preencher mais ainda. Comecei a confiar na mão e a gente foi. Aí junto depois, né, dessa fase da microfisioterapia, que eu acho que foi um grande marco para mim, porque eu realmente saí daquele lugar de eu sou fisioterapeuta e isso não tem necessidade nenhuma na minha vida. Porque eu tava completamente infeliz para ir para um lugar que eu me sentia completamente realizada. Então, A micro te trouxe essa realização. totalmente. Passado esse período de adaptação ali do porque início, que você achou que ia morrer, a micro te satisfez. Eu sou uma micro junto com a pós-graduação de psicologia transpessoal. Acho que as duas, assim, se completaram, porque eu já tinha aquela base da transpessoal e eu somei com a microfisioterapia para assim, atender o paciente, pra né? você Então, ver o paciente como um todo, né? Como um ser humano completo. E a microfisioterapia, até ou quando a Tati foi me atender, eu disse pra ela, meu Deus, esse negócio é muito louco, porque assim, se olhar aquele lado diz, não, não é possível. E realmente tem um resultado muito grande. Quando eu fiz, eu me curei de uma alergia que eu tinha na pele, assim, e eu fiz de tudo pra curar essa alergia, assim. E foi bem engraçado, porque na época que eu fiz, eu não relacionei com a alergia. Eu fiz, minha vida seguiu, a alergia melhorou. Anos depois que eu fui lembrar que tinha curado logo depois que eu fiz a sessão de micro. Então é um negócio assim, e é uma cura muito de dentro pra fora, né? Não é uma cura que exige remédio, é realmente uma cura do corpo, das nossas células, né? E o mais legal de tudo da micro que eu acho que é científico. É um processo que foi estudado, que tem embasamento científico e teórico por cima. Então é muito legal. Eu falo que a micro é igual você limpar a casa, né? Você não começa limpando a tua casa de fora para dentro. Você limpa a tua casa de dentro para fora. E a micro é muito isso, né? A gente consegue pegar até transgeracional, né? Então, aquilo que a gente recebe dos nossos avós, né? Então, a gente consegue ir limpando muitas dessas memórias, que a gente chama de memória celular, né? Daquilo que o nosso corpo registra como algo ruim. E aí ele começa a impactar na nossa vida, né? Seja a nível emocional, tóxico, químico, físico mesmo. Então, ela é bem curativa mesmo, eu sou bem apaixonada. E dali pra frente só fluiu, porque depois que eu fiz essa formação da micro, aí eu comecei a conhecer outras terapias integrativas, digamos assim. Aí eu fiz o curso de anatomia emocional, que olha para o formato corporal, para essa parte do quanto as nossas emoções também vão moldando o nosso corpo. E é bem interessante, porque antes de vir, eu tava falando com a Fê e eu falei, Fê, olha aqui, ó, eu era muito engraçada quando eu comecei a produzir conteúdo. E ela falou, meu Deus, até tua voz mudou. E é verdade, porque eu acho que conforme a gente vai
se pertencendo, o nosso posicionamento muda, né? A nossa voz muda, a nossa postura muda. Então, eu vejo muito assim, aquela profissional toda mimizenta que começou toda com medinho para uma mulher hoje muito mais segura, uma profissional muito mais segura, né? Na hora de explicar para o paciente, de falar tudo isso. Então, veio a anatomia emocional, depois veio as 5 leis biológicas, que é o meu carro-chefe hoje, junto com a micro, né? Peraí, você depois da formação da micro, você fez mais 2 formações. Isso Mas tá. Tá, calma, peraí, vamos lá. A micro veio, aí veio a. depois da micro veio primeiro a transpessoal, após, daí veio a micro, daí veio a anatomia emocional, aí veio as 5 leis biológicas, aí das 5 leis biológicas eu fiz 3 vezes a formação, porque é outra faculdade, e daí depois das 5 leis eu fiz os ciclos de vida, que é com, assim, é o sonho, eu cheguei acho que no auge da carreira digamos assim, da parte de terapias. Tudo que eu aprendi antes, o ciclo de vida, ele tá, assim, sabe, fechando todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, né? É como se fosse o lacinho de presente no Total, pacote. porque a minha prof do ciclo de vida, ela estudou junto com o Dr. Hammer, que foi o criador das leis biológicas, né? É que as leis biológicas, ela é conhecida como nova medicina germânica. Então agora eu captei o que você está falando. Porque nós já tínhamos até conversado sobre as Sim. leis germânicas. Uhum. E eu fiquei, mas e cadê as leis? Porque eu não gosto de usar esse termo nova medicina, porque eu acho que a gente não precisa bater de frente com a Sim, medicina. Eu acho que exatamente. os profissionais da saúde, eles se completam, né? E não tem que ninguém Sim. bater de frente com ninguém. Então, eu preciso dos médicos, eu preciso dos nutricionistas, eu preciso dos outros profissionais para que o meu trabalho saia em excelência. Sim. Então, eu uso as 5 leis biológicas ou leis biológicas justamente porque, para mim, o caminho que o corpo faz de sobrevivência é justamente um caminho biológico, né? Então, é como se eu estou vivendo um problema hoje. O meu corpo ele vai fazer um caminho para que eu sobreviva, para que eu fique Sim. bem desse problema que eu estou vivendo. Então, é como se fosse uma defesa, né? Que o corpo cria. E aí, a partir desse ponto emocional, e aí, a partir disso, eu tenho uma resposta, né, dessa química que aconteceu diante do problema. E tá muito direcionado com a micro também, porque você pode tratar tanto com as 5 leis quanto com a micro. Isso. Ai, que legal. E aí, a grande diferença é essa. Você fez uma pergunta que é o que eu sempre explico para os pacientes. Bom, então assim. vamos explicar aqui para quem está assistindo. A grande diferença entre a micro e as leis biológicas, né? A microfisioterapia é um tratamento no corpo. Então, as memórias do nosso corpo são memórias que a gente chama de uma memória procedural, que é uma memória que já é uma coisa escondida, digamos assim. Então, vamos pegar um exemplo. Você comeu um alimento, um camarão, e o camarão te fez mal. Aí, sempre que você vai comer camarão, você sempre fica mal. Sim. Então, na hora que você comeu o camarão, o teu corpo gerou uma resposta e essa resposta ficou registrada. Enquanto você não vai lá e tira o registro, você vai continuar reagindo. Então, o papel da micro é justamente esse. Existiu esse registro, eu vou lá e dou a resposta para o corpo de não precisa mais sofrer por isso, e ele faz o estímulo de regeneração, de reparação, né? Já as leis biológicas eu tenho uma dificuldade de comer camarão. Tá bom. O que eu vou analisar com o olhar biológico? Eu vou analisar. O que você estava conversando? Quem estava na cena? Por que foi o camarão e não foi o arroz? Né? O buraco é mais embaixo. A gente vai olhar de uma forma mais profunda. E aí a grande diferença que eu uso no meu tratamento é que às vezes você vai estar aberta para contar e lembrar o que aconteceu na cena. E às vezes você vai dizer assim, sei lá, comi camarão, passei mal, e desde então eu passo mal. E sempre que eu como camarão, então não como mais camarão. Então, é isso.
quando a pessoa às vezes não sabe o porquê, ou não quer entender, ou não leva muito para esse lado, porque simplesmente às vezes a gente só quer melhorar. Sim. Tu não quer conversar sobre o problema. Aí eu trato com a micro, porque a memória do corpo é esse registro que ficou, que muitas vezes a pessoa nem lembra, mas tá ali, né? Isso pode ser em relação a químicos, por exemplo, medicação que eu tomei e daqui a pouco eu começo a reagir àquilo. No Covid teve bastante, né? Ai, fiz a vacina, deu perda de memória, deu crise de dor de cabeça, cabelo caindo, enfim, várias coisas. E as leis biológicas já é um caminho completamente oposto, mas bem mais olhar. Na minha visão, muito mais profundo. Na minha também. É assim, a micro, ela é profunda também, tá? Porque só a gente que atende sabe o quanto é libertador para o paciente que vive uma dor, às vezes, anos. A pessoa já tentou de tudo, tu vai lá com alguns toques no corpo, tu consegue libertar. Maravilhoso. É maravilhoso. Né? Então, é muito maravilhoso. Eu sempre associo uma e outra. Mas as leis biológicas, ela te mostram um caminho. O que eu vejo da grande diferença, para mim, a micro, ela vem e te trata, você tem que estar pronto. Mas ela vem e te trata e você não vê conscientemente o que está fazendo. É teu corpo que reage. Isso, exatamente. E as leis, você vai ver, vai olhar para aquilo e você tem que estar preparado para olhar para aquilo. E agora, você falando, eu entendi por que eu não consegui marcar a minha. Exatamente. Porque tem coisas, às vezes, que a gente não está preparado para encarar. Não está preparado para trabalhar. E na micro, às vezes a gente nem sabe. Quando você fez o tratamento comigo, lembra que teve algumas coisas que você disse, tem algumas datas que não vão vir aqui agora, né? Que talvez você nem saiba, teu corpo vai trabalhar. E as leis, não. Quem vai trabalhar sou eu. É o meu consciente, sou eu que vou ter que olhar para isso e vou ter que estar disposta a olhar para isso. Né? E isso é muito real, porque eu falo assim, a pessoa que tem uma dor, ela não muda porque ela não quer. Você sabe que você tem essa dor, você sabe que você quer melhorar desse problema. E por que então que você não muda? Porque você não pode mudar naquele momento. Então, o paciente ele não muda porque ele não quer, ele não muda porque ele não pode. Por que ele não pode? Porque às vezes o mudar é deixar um relacionamento, é mudar o ambiente de trabalho, sair da cama mais cedo. Tomar atitudes, ações diferentes, exatamente. E aí, é isso onde pega, né? Porque daí, às vezes, eu quero a mudança e é muito mais fácil eu culpar você. Exatamente. Do que fazer a minha mudança. Então, é aquela coisa assim, mudança de hábito nunca é fácil, né? Não. Nunca é fácil mudar um hábito, mas é possível. Né? É possível começar a se alimentar melhor, é possível ir para academia, é possível pensar positivo ao invés de pensar negativo, mas exige treino, né? E você para ir para academia, tu não fica musculoso de um dia para o outro. Não. Você tem que ir treinar para aprender a andar. Um bebezinho tem que cair, né? Às vezes até ele conseguir. Então, eu acho que o adulto, né? A gente enquanto adulto não tem muita paciência com os nossos processos. E é por isso que é tão difícil olhar, né, para essa parte biológica. Você falando da criança, assim, eu vejo que uma das maiores chaves de mudança de mentalidade que eu tive no último ano foi justamente essa, de entender que as coisas não vão acontecer do dia para noite. Eu era muito imediatista, então eu começava a fazer algo, se não dava certo eu já desistia, ou já, nossa, me culpava horrores, ou já pensava que estava errado, já mudava. Então eu nunca dava tempo das coisas realmente gestarem e concluírem. A lei da gestação foi assim, sabe aquela ficha que cai, bom, assim? Porque tudo na nossa vida tem a lei da gestação. Até semana passada eu estava falando com a Larissa, a nossa assistente humilde aqui do escritório, e eu disse pra ela que quando a gente começou o Instagram no ano passado, eu falei umas 10 vezes pra ela nos 3 primeiros meses que eu queria desistir, porque não dava resultado. As pessoas não curtiam minhas coisas, eu não tinha resposta nas caixinhas, assim, era desanimador. E conforme eu fui plantando, eu fui gestando essa ideia, surgiu inclusive o projeto que nós estamos aqui vivendo hoje. Então, também entender o processo das coisas, né? Entender que você precisa caminhar todo dia para chegar num lugar. E eu, assim, para viver esse processo, eu tive que passar muitas vezes por cima do meu ego, né? Porque
Eu tenho bastante amigos médicos e para mim o grande desafio era o que os outros fisioterapeutas vão pensar. O que os meus amigos médicos vão pensar? Ah, a Tati é fisioterapeuta, agora está trabalhando com terapia? Como assim? Então, sair desse lugar de, sei lá, Profissional tradicional, profissional talvez? que formou de uma coisa e tem que seguir aquilo a vida Sim. inteira, né? Eu acho que quando me caiu a ficha disso, foi uma professora que me falou assim: você não é isso ou isso. Você é isso, é isso, é isso, é isso. Você é a Tatiana inteira. São várias facetas. A profissional que você é hoje, ela começou lá atrás, quando você trabalhava em estágio. Essa pessoinha lá, que teve coragem de fazer um estágio enquanto estava na faculdade, já ir para uma clínica onde tinha 5, 7 pessoas para atender no mesmo momento, ali eu já comecei a minha carreira, né, a minha construção profissional. Então foi um pouco difícil para mim essa parte, sabe, de sair da fisioterapeuta para ir para a terapeuta. Eu tinha um pouco de preconceito com isso e hoje eu me coloco muito mais como terapeuta integrativa do que fisioterapeuta. Eu não largo a fisioterapia porque eu amo a microfisioterapia, amo os resultados que ela traz. Então, por enquanto, né, pode ser que isso mude, mas Sim. por enquanto faz muito sentido ter ela na minha vida profissional, eu uso demais. E é isso, mas foi um caminho assim que eu tive que passar por cima de várias barreiras que eu tinha em relação a mim mesma. E eu vejo que, às vezes, a gente trabalhar com o que gosta e ser feliz com isso é uma quebra de tabu gigante. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com registro de marca, eu não conseguia assumir o quanto eu amava. Era como se eu não pudesse ser feliz com um trabalho tão leve e gostoso. Exatamente. E eu me culpava de ter achado uma área que era leve. Porque o meu antigo trabalho tudo era pesado. Uhum. Tudo era assim, uma montanha pra mim. E foi muito engraçado porque teve um dia que uma pessoa me falou assim: tá, mas se você gosta tanto, por que não é leve? Por que você não assume isso como a tua área? Eu fiquei, Uhum. mas é verdade. E eu também tive que, bem parecida com a tua história, assim, eu também tive que passar por cima de alguns preconceitos que eu tinha, porque como o registro de marca é uma área que não precisa ser advogado para atuar, Uhum. eu tinha muito isso. Ah, mas eu vou ser advogada e atuar numa área que qualquer pessoa pode atuar, sabe? E é um preconceito ridículo, porque existem analistas de marcas maravilhosos, não é porque não fez direito que não vai ser bom. A pessoa estudou, tá ali, presta um bom serviço. E eu comecei a perceber que, meu Deus, era, sabe quando parece que era um preconceito para eu não ver a realidade linda que estava na minha frente? Uhum. Para eu não poder ser feliz? E é Exatamente. muito louco isso, porque às vezes você pode estar vivendo uma situação na tua vida que é linda, tá ali o caminho, Deus tá quase esfregando na tua testa, é assim, e você não quer por um preconceito, Uhum. por algo, o que o fulano vai pensar, o que vão falar de mim. Uhum. E eu acho muito linda essa tua trajetória, e eu te conheço há muitos anos, Uhum. Tati. E eu, claro, não diretamente, mas de longe eu acompanhei esse processo. E vejo que é muito engraçado como você se tornou uma pessoa muito mais leve. Uhum. Dá pra sentir de fora a leveza e a tua alegria de encarar a vida. Uhum. E eu acho que isso tá muito ligado à felicidade profissional. Sim. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje ainda acham que o trabalho é só pra se sustentar. E não, nós temos uma missão nessa terra. E é o que eu acredito, porque, assim, eu briguei com todo mundo, né? Eu fui contra desde de escolher a fisioterapia, depois para ir para essa área das integrativas. É assim, é uma crença que às vezes os nossos pais, a nossa família, as pessoas que a gente mais espera apoio, na verdade, a gente dificilmente tem. E aí hoje, quando eu olho para trás e vejo o quanto eu fui corajosa de enfrentar isso e o quanto isso me satisfaz, assim, como um propósito de vida, de alma mesmo, de poder ouvir uma mensagem do paciente. Hoje eu sempre mando mensagem perguntando, né, como ficou. Hoje eu mandei uma mensagem para o paciente, ela falou: Tati, já dormi melhor, nossa, já estou bem mais calma. Ai, que bom que foi, muito obrigada. Isso não tem nenhum preço que pague, sabe? Então, o meu noivo fala muito isso para mim e eu falo, até hoje eu brinquei com a Fê também disso, né?
Ele é o meu patrocinador, assim, porque ele é a pessoa que mais me incentiva, que mais acredita em mim, mesmo não entendendo muito do que eu faço, sabe? Sim. Mas ele vê os meus resultados, ele vê as mensagens que eu recebo, ele vê as pessoas falando o quanto foi bom fazer, ou conversar comigo, algo assim. Então, isso me alimenta, assim, diariamente. E é por isso que eu sigo, né? Porque a gente passa uns perrengão, assim, e É. assim, ai, será que eu tô no lugar certo, no caminho certo? Tem os questionamentos, porque eu acho que mesmo fazendo o que a gente ama, não quer dizer que vai ser fácil, né? Isso é muito importante ser pontuado. É muito importante. Porque, assim, para chegar, né, na excelência, eu acho que, principalmente quem está na área da saúde, a gente nunca pode parar, né? Então, assim, eu terminei essa formação, tem outra já, tem outra, tem... Não para, porque o corpo, ele tá o tempo todo em constante transformação, e o meu corpo é diferente do teu, que é diferente do dela. Então, é muito louco pensar nessa área da saúde, assim, e sair de uma caixinha de que tem que ser assim, que tem que tomar remédio, que, sabe, do padrão. E eu não tô dizendo que isso é errado, de forma alguma. Mas existe assim, dá para pensar fora dessa caixa aqui. Sim. E dá para complementar também. Você E pode dá para fazer as duas complementar. coisas. Exatamente. Então, não é fácil, é bem desafiador, mas é assim, o final é que compensa, né? Exatamente. Tati, você trouxe que teve muitos desafios na tua profissão e também muitas alegrias. Eu queria que você trouxesse para nós, se possível, o caso que mais te surpreendeu, tanto na micro quanto na medicina germânica ou nas leis, e contasse pra gente como que foi essa evolução, como que foi teu acompanhamento para esse paciente. Tá. Vamos lá, deixa eu pensar. Na micro, eu acho que foi uma criança que eu atendi, que ela já vinha há vários... Uma criança, assim, acho que de uns 4 anos, que ela já vinha há algum tempo tratando, tentando diversas medicações. E em uma sessão a gente conseguiu eliminar 100% das alergias dela. Então isso me trouxe uma realização assim, uau, isso aqui dá muito resultado, porque era uma alergia realmente bem severa, sabe? Então é claro que para ele funcionou rapidamente, para algumas pessoas demora, né? O teu caso foi da alergia também, né? Então eu acho que esse foi o caso mais marcante assim da micro. Teve vários. Eu não sabia que podia fazer criança. Criança, a única contraindicação maior da microfisioterapia é o paciente não querer fazer a sessão. Ah, tá. O resto tá tudo liberado. E eu escolho não atender em hospitais, né? Porque eu acho que não precisa misturar um tratamento e outro. Mas a única contraindicação é o paciente não querer fazer. A gente recebe isso na formação, então a gente respeita, né? Então, foi esse caso, um dos que eu tenho um registro maior, assim. E das leis biológicas, eu atendi uma paciente, que inclusive você conhece. Assim, a gente tem muitos resultados, mas aquele resultado que tu vê a pessoa transformando toda a vida, e é uma pessoa que está muito próxima a mim, que ela tinha uma intolerância à lactose, e há 10 anos já, ela tratou, né, com medicação por muitos anos, limitava toda a alimentação dela em cima disso. E em uma sessão, eu falei para ela, faça os seus testes. A gente conversou sobre a parte biológica, eu expliquei todo o sentido biológico do corpo trazer a intolerância para ela. E ela, entendi. E em uma sessão, eu falei, faça os seus testes, começa a tomar o seu leitinho, começa a introduzir isso na tua alimentação. E ela foi, e ela curou. E ela me contou, inclusive, que depois ela teve um processo e a Tati contou que ela e falou que eu conheço, porque ela me contou toda a história, então eu já sei, não foi nada antiético. Mas ela me contou, inclusive, que depois ela destravou tanto que ela emagreceu horrores e ela tinha muita dificuldade de emagrecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa se ver mais como um todo. E não só um monte de cardio, assim, que... E não, eu acho que o principal, assim, a gente tá muito conformado com os diagnósticos, né? Você tem TDAH. Você tem intolerância à lactose. Você tem isso aqui. Se eu tenho, é meu. Agora, não, eu estou ansiosa.
Uhum. Eu estou passando por uma depressão. Eu estou passando por um processo alérgico. É bem diferente. É muito É diferente. entender que, às vezes, o momento da tua vida, o teu corpo te levou a proteger desse jeito. Eu vou contar uma história bem rapidinha aqui de uma paciente que ela chegou, vou mudar o cenário, mas foi mais ou menos assim. Tô ficando surda. Tá bom. Daí a primeira pergunta que veio na minha cabeça, né? O que ela não tá querendo ouvir? Eu pensei exatamente isso. O que ela não aguenta mais ouvir, né? E eu falei, tá, então me conte da sua vida, como é, né? Me conte um pouquinho de você. E ela começou a falar, falou várias coisas, nada a ver com o ouvido, né? Daqui a pouco ela solta. Ah, e outra coisa, assim, que me incomoda, que tem me incomodado muito, porque assim, eu sou casada, mais de 20 anos, e todo final de semana eu tenho que ir pra casa da minha sogra. Eu falei, e como que é lá na sogra? Eu falei, acho que eu peguei, né? Tá aí. Como que é lá na sogra? E é aquela gente falando um monte de coisa que não combina comigo, sabe? Não é o que eu quero ouvir. E daí fico falando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como que eu tenho que cuidar das crianças, como que eu não aguento mais. Daí eu falei pra ela, repita essa frase. Ela falou, eu não aguento mais ouvir minha sogra. Eu falei, e o que teu ouvido tá fazendo pra te proteger? Ficando surdo. Ela só fez assim, chegou a dar um zunido aqui, um estralo. Daí eu falei, dá pra você não ir na sogra? Às vezes não dá, porque às vezes ela deixar de ir na sogra vai ser uma coisa assim, nossa, fulana não veio mais aqui, né? O que aconteceu? Mas assim, quantas horas tu fica na casa da sogra? Ela falou, pelo menos umas 6 horas. Eu falei, será que não dá pra ficar 5? 4? 3? 2? 1? Diminuir. Começar a ir diminuindo. E assim, o desfecho, né, é que ela realmente teve uma melhora muito significativa do ouvido. E eu acredito muito que tenha sido por conta dessa conversa. Só dessa conversa, né? Porque ela criou consciência. Exato. Ô, Tati, eu queria que tu trouxesse pro pessoal que tá assistindo o que mais pode ser tratado. Não precisa ser tudo, né? Porque eu sei que é uma imensidão de coisas. Mas, por exemplo, alergias, tu já falou, intolerâncias, tu acabou de falar um negócio do ouvido, que é uma coisa que eu não imaginava que podia ser tratado. Qualquer sintoma pode ser tratado, tanto com a microfisioterapia quanto com as leis biológicas. Qualquer sintoma. Uma dor no dedo, na unha do pé, uma unha encravada, a gente trata. Tudo tem né, por trás do olhar biológico, tudo tem um significado. E da microfisioterapia também é uma resposta do corpo. Então, tudo a gente consegue tratar. Qualquer sintoma, desde os sintomas mais graves, depressão, ansiedade, TDAH, sei lá, qualquer coisa mais. Assim, eu faço um adendo pro câncer. Porque a gente, às vezes, por exemplo, na microfisioterapia, a gente consegue uma melhora bem significativa, às vezes, dos sintomas que aquela pessoa está tendo durante o tratamento. Então, inclusive, a gente tem uma página de toxinas na micro, que em pacientes que estão em tratamento de câncer, eu faço ela e geralmente tem bloqueio ali, a gente libera para ter uma qualidade melhor. E dentro das leis biológicas, o câncer, dependendo do câncer, ele é resolutivo ou ele é fase ativa, né? Eu não posso interferir num tratamento médico, mas eu vou trazendo a consciência para a pessoa, né? Por que o corpo dela chegou a esse ponto. E aí ela precisa estar aberta, né? Se ela der conta de olhar para aquilo, ok, senão a gente deixa o paciente quietinho. Tá. E hoje a microfisioterapia ela pode ser feita somente pessoalmente, presencial. Só presencial. Essa também é uma diferença importante. A micro é só presencial que eu preciso tocar. As leis biológicas não, eu posso fazer tanto no presencial quanto no online. Então se alguém de fora estiver assistindo e quiser fazer uma sessão contigo, pode fazer online. Pode. Ai, que legal. E teve uma época que nós conversamos, até você falou pra mim que você estava tentando também levar mais conhecimento para as pessoas, através de e-books. Como que tá esse teu projeto? Quer contar um pouquinho para nós? Então, o e-book, ele foi uma dor que eu percebi, assim, eu sempre gostei muito de leitura, né, gosto de ler, e eu falei, eu posso levar isso que eu falo para os pacientes de uma forma um pouco mais simples, mais compacta, através dos e-books. E aí eu criei o e-book da gordura, né, emoções e gordura,
e da parte musculoesquelética. Então, eu tô com uma dor no punho. Lá no e-book tem o significado da dor no punho. Tem uma dor no quadril, vai ter lá. E no e-book das dores eu coloquei frases de cura também para o paciente, né? Trazer um pouquinho para essa parte mais interna, digamos assim. E no da gordura também. Tem vários exercícios, tem frases de cura lá também. Então, eu criei isso. Sentei uma tarde e falei, vou fazer. Vou fazer, porque eu acho que isso aqui vai ser importante. Então, em 2, 3 dias eu criei ali os e-books e fiz, né? Tem alguns outros em mente, mas eu senti essa necessidade de levar um pouquinho mais desse conhecimento. E também, às vezes, a pessoa não tem o valor para fazer uma sessão, mas com o e-book, que é mais acessível, ela consegue, às vezes, até desbloquear algo ou até se preparar para fazer uma sessão. Exatamente. Ele é bem, assim, esclarecedor. E aí, é claro, né? A pessoa tem que ter um pouquinho de abertura para olhar por esse ângulo, né? Tirar esse óculos aqui que eu tô acostumada e começar a usar um diferente, Sim. né? E aí, o que eu tô fazendo agora também, que é algo mais novo, que eu senti muito forte o chamado de fazer esse movimento, é a mentoria, né? Que é acompanhar a pessoa de uma forma mais profunda. Então, você vai fazer uma mentoria comigo. Essa mentoria nada mais é que um acompanhamento terapêutico de forma mais intensiva, onde a gente vai conversar sobre todas as tuas dores, né? Num período de 3 meses. Então, nesses 3 meses são 9, de 9 a 10 aulas, onde a gente vai, assim, desmembrar toda a tua vida, todas as tuas dores e trabalhar em cima daquilo ali. Então, eu terminei 2 agora. E a gente teve resultados, assim, incríveis. Inclusive, uma das mentoradas é profissional da saúde também. E ela, assim, teve uma ascensão enorme, uma mudança gigantesca. E é isso. Tô nesse caminho também. Quando você me falou da mentoria, eu achei que você estava ensinando profissionais da área da saúde a fazerem esse caminho de mais felicidade no trabalho, em como atender, mas não, então Não. é para paciente. É para paciente, é para o profissional, é para o paciente, é para quem quiser fazer. Eu chamo de mentoria, mas ele é um acompanhamento terapêutico. Então, tu pode levar ali todas as dores que você tem, né? No caso dessas minhas duas, uma é profissional da saúde e a outra não. Ela só gosta de autoconhecimento e queria melhorar um monte de Porque é um coisa do mergulho corpo dela. fundo em si. Exatamente. Então, assim, por exemplo, essa que não é profissional da saúde. A gente pegou, eu mando, né, um questionário, faço vários questionamentos ali para ela, e aí a gente vai desmembrando. Essa é uma dor minha. Por quê? Desde quando? E aí eu vou, né, trabalhando em cima delas, tudo aquilo que dói e fazendo ela entender que existe um caminho diferente. Sim. E aí elas conseguem a mudança, bem legal. E é uma sessão por semana? Geralmente é uma sessão por semana. Essa sessão ela é gravada, né, para que você possa ter acesso depois. Então, é uma sessão aí de 2 horas, 1h30, pelo menos. Bem intensivo. São e você pelo está menos... com vagas abertas hoje? Sim. E como que as pessoas que, se quiserem te contratar, como que faz? Então, entre em contato comigo, né? Ali tem o meu Instagram, tem os contatos do WhatsApp, pode me mandar direct no Instagram também, né? E aí eu vou fazer uma avaliação contigo, geralmente ou eu peço uma conversa, né, videochamada, para entender o que a pessoa está buscando e ver se realmente esse é o caminho para a mentoria, né? Se ela está pronta para isso. Porque às vezes a pessoa fala, eu tô, mas daí tu vai conversar, ela tá toda atrapalhada e não. Então, eu identifico e aí juntas a gente decide. Não, vamos para mentoria, vamos só para terapia ou vamos para isso. Eu falo assim, se você realmente está querendo uma mudança bem transformadora, algo que te tire desse lugar aqui, te leve para outro nível, a mentoria, ela te dá um chacoalhão, sabe? Eu não sei, assim, exatamente em que horas que eu criei isso, mas realmente é muito transformador. Eu fiquei bem emocionada com os depoimentos das meninas, assim, e eu acredito que esse é o caminho, e eu preferi fazer isso de forma individual e não em grupo. Sim. Porque eu acho que o grupo ele é bem legal, ele é bem curativo, mas eu acho que o individual, ele também faz você mergulhar, né? E não te faz ter vergonha de falar da tua dor na frente de uma outra pessoa, nada Exatamente. disso.
Eu já participei de uma mentoria uma vez e era em grupo e muitas coisas eu não me sentia à vontade para falar. Compartilhar, Porque né? eu, assim, não que eu não confiasse nas outras pessoas, mas para mim já era difícil falar. Imagina ter outras pessoas ouvindo, né? Então eu achei muito linda a tua ideia. E nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o Instagram da Tatiane e também os links para vocês se quiserem comprar os e-books dela. Vai ficar tudo aqui embaixo. Tati, você comentou que quando você fez o teu mapa astrológico, o astrólogo te falou que você tinha um dom com as mãos. Uhum. E quando você me procurou no escritório para registrar a tua marca, me chamou muito a atenção que a tua logomarca são as mãozinhas, né, de tratamento. Quer contar um pouquinho para nós como que foi a criação dessa marca? Como que você chegou nesse ponto? Sim, a minha logo, quem fez foi uma amiga da Clarice, que é minha sócia, né, a Aline, e ela é muito talentosa, assim, e ela pegou a ideia de primeira. Na época eu não trabalhava com nenhuma outra terapia, né, que eu trabalho hoje, mas eu trabalhava com a micro, estava entrando nesse caminho da micro, e ela fez uma sessão comigo, e aí a partir disso ela falou, eu já sei o que eu vou fazer de criação da tua logo. E aí ela criou aquelas mãos ali, aquela mãozinha cheia de cores, né, É que linda. trabalha muito esse aspecto da cura, assim, então a hora que eu vi eu falei, É pra mim mesmo, é pra muito mim, linda. eu amo de paixão minha logo. E conta pra nós, hoje você se vê como uma marca, como que funciona esse teu processo de ser também não só um nome físico, mas um nome empresarial? Eu demorei um pouco para cair essa ficha da marca, né? Para entender que, mas é o meu nome, né? Mas ainda assim precisa fazer o registro de marca, ainda Sim. assim vai precisar, né, ser uma empresa também. Então eu comecei a ver, né, alguns conteúdos, inclusive os seus, e pensei, nossa, é bem importante. Já pensou se eu perco meu nome? Não tem como mudar. Então, aí, né, como todo mundo conhece é a microfisioterapia, mas é a Tatiane que faz a microfisioterapia. É a Tatiane que trabalha com as leis biológicas. E aí eu senti muita necessidade, eu falei, eu preciso registrar, porque eu sei que isso vai ser muito importante para mim. E eu estou fazendo essa construção, né, da minha marca, do meu nome, é a minha prioridade da vida, assim, prezar por esse nome, né, e construir algo bonito, porque eu olho para minha história e eu vejo muita força, muita coragem e traz, né, toda essa, eu preciso ter isso aqui comigo. Então, é a minha preciosidade, assim, agora eu me sinto muito segura, porque quando falam de marca, A minha tá lá muito bem cuidada. a minha tá lá, tá tudo certo, tá protegida, Sim. é muito... A palavra é um alívio de saber que eu estou protegida nesse ponto, sabe? É ter o meu Instagram ali na maior calma, tipo, tá tudo seguro, tá tudo certo. Então, Não vai poder ter uma Tatiane Moraes fake por aí. não. Só legítima. Então eu gostei assim muito desse passo que eu dei, foi um passo um dos passos mais importantes que eu dei também dentro da minha carreira foi fazer o meu registro. Tati, nós começamos a falar de outras coisas e eu fiquei muito curiosa para saber o que é esse curso Ciclos de Vida que você está fazendo, o que ele vai agregar na tua profissão hoje, qual que é a tua expectativa com relação a ele? Então, o Ciclos de Vida, a Josie Cromer, que foi quem criou, né, esse curso, ela trabalhou com o Dr. Hammer, que é o criador das leis biológicas, então para mim é uma grande realização estar fazendo esse curso. Mas ele fala dos ciclos de vida, né? Daquilo que a gente vem, às vezes, repetindo, carregando. O ciclo de vida, ele fala de um lugar assim, onde os meus pais tiveram um projeto para minha vida, mesmo que inconscientemente. Sim. Esse projeto de vida traz uma característica minha. Junto com isso, tem toda a parte ancestral, né? Tem toda a memória ancestral, que é aquele bastão que eu recebi para seguir em frente. Junto com isso, tem as minhas fragilidades e facilidades de dinâmica de vida. E junto com isso, tem a missão de vida, né? Que é algo assim
dentro desse olhar de ciclo de vida pré-programado. Nossa, eu já adorei. Então é bem legal mesmo, porque às vezes, e é algo que eu explico hoje para o meu paciente, assim, quando eu vejo que eu estou explicando a dor, que eu estou falando e o paciente não está entendendo, eu trago ele para a terra, sabe? Ó, seguinte, a tua missão é essa, o teu projeto de vida foi esse, e assim, o que que você vai fazer com isso? Porque o caminho é sempre um. Eu vou nascer sozinha e vou morrer sozinha, então tudo começa e termina em mim. Muitas vezes a gente foge desse olhar querendo se misturar no outro. Eu vou fazer isso aqui porque a Maria tá fazendo, vou fazer isso ali porque a fulana tá fazendo. Mas o caminho da gente, ele é muito único. E quando a gente entende essa missão de vida, essa dinâmica daquilo que foi recebido, com o que eu tenho que fazer hoje, sabe, parece que faz um bom na nossa cabeça, assim. E aí os ciclos, ela olha, eu tô terminando ainda essa formação, né? Mas a gente olha muito assim, datas importantes, né? Então, o que a gente registra muito são as datas, por exemplo, que um filho se separou da mãe. Essas datas tem algumas datas chaves que a gente fala assim, né? E as divisões. Então, eu tô com 35 anos, né? Se eu tô com um problema agora, o que eu vivi na metade da idade? Para daí tentar somar com isso. Então, é bem legal. Eu já fiquei empolgada quando você começar a atender isso. A minha Eu já Vise atendo, já está atendendo. já atendo. Então, olha, minha Vise, porque eu... Eu já atendo, porque, na verdade, lá quando eu fiz a formação, uma das primeiras que foi anatomia emocional, a professora de anatomia emocional já passava um pouco dessa informação da grade de lealdade, junto com essa parte dos ciclos. Então, foi algo que eu já aprendi lá atrás. Sim. E agora eu só tô, assim, complementando esse conhecimento com a criadora do conteúdo, né? Então, Então você está bebendo da fonte. bebendo da fonte, Ai, essa que é a legal. palavra. Muito bom, Tati. Tati, você trouxe uma história muito inspiradora para nós. Se você está vivendo um momento, às vezes, que não está tão legal, veja, faça a tua formação, escute as respostas que o universo está te dando, porque já estavam te dando respostas para tuas perguntas e você não queria ouvir, né? E nós gostamos muito, nós temos uma pergunta final no nosso podcast que nós fazemos para todo mundo que vem aqui, que é, se você pudesse deixar uma frase hoje, né, para Tati lá de trás, para quem está começando, o que você falaria para ela? Você é única, esse é o seu poder. Então, pessoal, nunca esqueçam os seus poderes especiais de ser única nessa existência. Gratidão por ter nos assistido até aqui e até o próximo episódio.